Graça e paz, igreja. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de João e hoje a gente inicia o capítulo 8 e eu quero fazer essa leitura com você. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentados, ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que é viva e eficaz, por essa palavra que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, e eu oro para que cada vida que tiver acesso a esse conteúdo, a esse material, que ela possa ser ricamente abençoada, que possa haver, meu Deus, uma transformação na consciência, na mente, no entendimento da Sagrada Escritura, e para que hoje, Deus, o Senhor possa usar a minha vida na ministração dessa mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre esse texto que é muito conhecido, o texto da mulher adúltera, e o que eu queria que a gente meditasse hoje é sobre a forma como uma aparente justiça pode ser um pretexto para uma grande injustiça. E é basicamente o que a gente vai ver no texto, onde as autoridades religiosas trazem uma mulher pega em um flagrante adultério diante de Jesus. Mas esse é um problema que continua persistindo nos nossos dias. E um exemplo que eu quero trazer para você hoje, não sei quando você vai assistir essa mensagem, mas nesses últimos dias a gente viu a notícia de que uma grande igreja brasileira, uma igreja muito influente na nossa nação, ela adquiriu uma propriedade, uma fazenda no estado de São Paulo. E quando eles anunciaram essa aquisição, na internet muitas pessoas vieram com comentários extremamente depreciativos, com críticas ferrenhas. E os comentários, eles basicamente diziam algo como: vocês, ao invés de comprar esse lugar, vocês deviam doar cestas básicas, vocês deviam ajudar os necessitados, vocês deviam amparar uma missão na África ou em algum lugar muito pobre e não ficar gastando dinheiro com essa propriedade. E o local que eles adquiriram era utilizado por uma TV para um reality show, e o pastor, quando anunciou a compra, ele começou a falar sobre os projetos que eles estavam sonhando em fazer, de acampamentos, de retiros espirituais, de dar um suporte para a igreja, mas essas pessoas se levantaram com essa aparência de justiça, porque sim, nós podemos e devemos amparar os necessitados, nós devemos investir em missões, nós devemos sim ter um olhar de cuidado, um olhar de suporte para todos aqueles que necessitam, isso é bíblico, mas essa embalagem de justiça tinha por trás uma grande injustiça, ou no mínimo um ataque ferrenho de inveja, um ataque ferrenho de ira dentro do coração, para condenar algo que a igreja estava fazendo que era muito belo, muito bonito. E esses comentários que trazem uma aparente justiça, não tem justiça nenhuma nos seus corações, porque
certamente o ponto central do coração dessas pessoas que param para comentar, atacando uma igreja, não é de realizar justiça para esses necessitados, mas é simplesmente de atacar, é simplesmente de expressar uma inveja, uma indignação que é totalmente descabida. E isso aconteceu nesse contexto de João, capítulo 8, e eu quero refletir contigo hoje para que nós não sejamos esses que aparentam uma justiça, mas que na verdade estamos usando de uma aparente justiça para realizar uma injustiça. E o contexto que nós estamos analisando nesse capítulo 7 de João é que Jesus está em Jerusalém, Jesus está por ocasião da festa dos tabernáculos ou das cabanas, ele está ali conversando com o povo, ele está em diálogos, ele teve controvérsias. A última mensagem que nós vimos, Jesus, ele estava em vias de ser preso porque havia um mandado de prisão expedido pela guarda do templo, mas eles retornam sem Jesus porque eles ficaram impressionados com a palavra do Mestre Jesus. Mas agora Jesus, ele está ainda em Jerusalém e ele começa a ensinar novamente no templo. Então, no versículo 1 diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O pé do monte provavelmente é o local do Getsêmani ou do jardim, né, que Jesus Cristo passou os seus últimos dias ali orando, o local onde ele foi traído por Judas e ele foi preso pelas autoridades do templo. Então, esse lugar é especial para Jesus, é um lugar de oração, é um lugar de dedicação. E Jesus Cristo estava nesse lugar e de madrugada ele ia para o templo, é o que diz no versículo 2. E é interessante que no próprio livro de Lucas, no capítulo 21, a gente vê que o povo também madrugava para ir até Jesus. E Jesus ia para onde? Para o templo ensinar. E essa era uma prática bastante comum daqueles dias de mestres da lei se reunirem no pátio externo do templo e discípulos se assentarem para ouvir o ensinamento desse mestre. Então Jesus utiliza desse espaço também para ensinar e Lucas corrobora com essa narrativa dizendo que as pessoas madrugavam para ir até o templo ouvir o ensinamento de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo estava nesse ambiente, no pátio externo do templo, ensinando, cercado de pessoas, e ele estava ali quando então, no versículo 3, a gente vê os escribas e fariseus trazendo à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Então imagine comigo essa cena, Jesus Cristo está no pátio externo do templo ensinando, daqui a pouco as autoridades religiosas chegam dizendo, Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério e colocam aquela mulher no meio, no centro daquele lugar. E essa mulher é colocada não somente num lugar de humilhação, num lugar de vergonha, ela fica em pé na frente de todos, mas a grande pergunta é, ali estava sendo feita a justiça de Deus verdadeiramente? Porque sim, a lei de Deus, ela trazia uma punição para esse tipo de situação, mas aquela mulher colocada ali naquele lugar, a primeira pergunta que deveria ser feita era, onde está o homem? Aquela mulher não adulterou sozinha. Havia um homem que teve relação com aquela mulher, e onde está esse homem? Porque somente essa mulher foi colocada ali naquele lugar. Aqueles homens, eles pedem uma resposta de Jesus, aqueles homens, eles colocam aquela mulher naquele lugar de vergonha, mas eles estavam com uma aparência de justiça, porque o verdadeiro propósito deles era acusar Jesus. E a gente vai ver isso mais à frente. Então, no versículo 5, a gente vê que eles trazem à tona a lei. Eles dizem, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Esse argumento deles de justiça, né, é um argumento que queria trazer o cumprimento da lei. E olha o que a lei de Deus dizia. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 22, a partir do versículo 22, que diz assim, se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher assim, eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então
trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, Deuteronômio 22 traz uma orientação de punição. Mas perceba que a primeira coisa que aqueles homens deveriam se perguntar é qual tipo de relação aquela mulher teve, porque a depender da relação que ela teve, a punição seria diferente. A única punição aqui que é estabelecida com o apedrejamento é quando essa mulher fosse virgem, quando ela estivesse desposada e ela tivesse relações com outro homem. Então, para esclarecer para você o que significaria isso, vamos ao Evangelho, vamos à história de Maria, mãe de Jesus. Maria, ela estava desposada com José, ela era virgem, mas ela se achou grávida do Espírito Santo. Então José, para não expor aquela mulher, ele decide sair daquele relacionamento secretamente. Então, num primeiro momento, antes de assumir Maria verdadeiramente com a sua mulher, ele sabia que aquela mulher seria punida com apedrejamento. Por isso que ele decidiu sair secretamente. Então, o caso de adultério que fosse com uma mulher virgem desposada, era sim punível com apedrejamento. Mas será que era o caso daquela mulher? Por que não teve um esclarecimento? Por que eles não chegaram primeiramente perguntando? Eles já chegaram colocando aquela mulher e já definindo a punição que ela deveria ter. Isso é algo muito sério, porque isso mostra que a justiça não estava sendo feita. Além disso, o caso mais claro que a gente já viu, onde estava o homem, percebe que em todas essas descrições aqui do capítulo 22 de Deuteronômio, sempre ambos morrem. A punição é de morte tanto para a mulher quanto para o homem, mas o homem aqui, ele não aparece em cena. Ele não é mencionado, ele não é colocado como alguém que deveria sim ser punido. E aí a gente vai para o versículo 6. O versículo 6 é um versículo que tem muitas coisas a serem observadas. Porque ele diz assim, isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Essa aparência de justiça desses homens tinha um propósito, e o propósito não era a justiça. Eles não estavam interessados em cumprir a lei de Deus, eles não estavam interessados com a santidade de Deus. Aqui está claro o objetivo deles. Eles queriam colocar Jesus contra a parede. Eles queriam colocar Jesus, como popularmente a gente diz, numa sinuca de bico. Existem alguns pontos que a gente tem que tratar sobre isso. O primeiro deles é que, quando eles trazem essa situação para Jesus e pedem uma resposta de Jesus, a depender da resposta de Jesus, haveriam consequências negativas. Então, vamos começar. Se Jesus Cristo dissesse não, se eles trouxessem aquela mulher e Jesus Cristo dissesse não, não vamos apedrejar essa mulher, aquelas autoridades certamente acusariam Jesus Cristo de que ele é um transgressor da lei, de que ele não estava interessado em cumprir a lei de Deus e de que ele desrespeitou a vontade do Senhor. Então, se Jesus Cristo dissesse não, não vamos apedrejar essa mulher, ele estaria em maus lençóis em relação às autoridades religiosas. Agora, se Jesus Cristo dissesse sim, vamos cumprir a lei, vamos apedrejar essa mulher, primeiramente ele cometeria uma ação muito impopular, porque ele estava pregando sobre compaixão, sobre misericórdia. Então, para aquele povo, um assassinato, uma pena de morte ali num público, traria um sentimento muito ruim perante aquelas pessoas. Mas além disso, se Jesus Cristo dissesse sim, vamos apedrejar essa mulher, ele estaria também violando o direito romano, porque a lei romana estabelecia que para que houvesse uma punição por morte, primeiramente deveria ser feita uma autorização de um prefeito. Então, se Jesus Cristo dissesse sim ou não, ele estaria em um grande problema. E foi basicamente isso que fizeram com Jesus em outro episódio, onde eles estão falando sobre o imposto. E aquelas autoridades querem tramar uma armadilha para que Jesus caia, porque se ele disser vamos pagar imposto para Roma, ou vamos pagar imposto, ou não vamos pagar imposto, ele estaria em maus lençóis. Então Jesus Cristo, que é o Deus vivo e verdadeiro,
eles sempre têm uma resposta de sabedoria. Eles sempre têm a palavra certa. Eles sempre têm a sabedoria. Então aqueles homens estavam intentando armar contra Jesus com uma aparência de justiça. E sabe o que Jesus Cristo estava fazendo? Escrevendo com o dedo no chão. Isso aqui é algo que as pessoas elas querem às vezes especular, né? Aquilo que Jesus Cristo estava escrevendo. Enquanto aqueles homens, aquelas autoridades maquinavam mal contra Jesus, ele está escrevendo na terra com o dedo. Então, algumas hipóteses foram levantadas do que ele estaria escrevendo na história da igreja, né, nos estudiosos, os intérpretes da palavra do Senhor. E uma primeira hipótese que foi levantada é que Jesus estava escrevendo Jeremias 17:13, que diz: todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Então essa foi uma hipótese colocada. A outra hipótese era que Jesus estava imitando uma prática romana dos magistrados de escrever uma sentença e em seguida ler a sentença, declarar a sentença. Então, no caso, ele estava escrevendo aqui no versículo 6 e no 7, ele declarou aquela sentença. Mas toda e qualquer tentativa de descobrir o que Jesus estava escrevendo é uma mera especulação, a gente nunca vai saber. Mas o importante dessa passagem, e que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, é que Jesus Cristo não deu a resposta no momento que eles queriam e nem da forma como eles queriam. Enquanto aqueles homens estavam apressados em colocar Jesus nesse beco sem saída, Jesus Cristo estava escrevendo, tranquilo. Ele estava adiando qualquer atitude, ele estava no tempo dele, ele estava esperando, ele estava fazendo da sua forma e não estava preso às necessidades daqueles homens, ou preso a uma armadilha daqueles homens. Então, a reflexão que eu faço para você é, talvez, em muitos momentos da nossa vida, a gente vai precisar escrever com o dedo no chão, a gente vai precisar parar, a gente vai precisar, meditar sobre alguma coisa. Eu não sei se você já passou por algum momento onde você tem que tomar uma decisão rápida e a pessoa te coloca contra a parede, é agora ou nunca. Isso não pode acontecer com as nossas vidas. A gente tem que aprender com Jesus a abaixar nossas cabeças, escrever no dedo e esperar o tempo certo. Então, enquanto Jesus Cristo estava ali, adiando, eu imagino que aquelas autoridades começaram a ficar irritadas, porque no versículo 7 diz, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Ou seja, enquanto Jesus estava escrevendo, aqueles homens ficaram, e aí Jesus, o que vai acontecer? O que você vai fazer com essa mulher? As autoridades elas estão inquietas, elas querem uma resposta, elas estão insistindo a perguntar o que Jesus Cristo vai fazer. E Jesus Cristo, no tempo dele, depois de escrever, ele se levanta e diz o seguinte, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Isso, com certeza, tirou a pressão, a bomba do colo de Jesus e colocou naqueles homens. Essa palavra de Jesus é uma sentença de amor, é uma declaração de vida, é uma declaração de salvação. E se antes aquela aparência de justiça das autoridades queria colocar Jesus nesse beco sem saída, agora Jesus pega o problema e fala, está com vocês, resolvam, porque agora a questão não era mais judicial, era uma questão moral. E Jesus Cristo leva esses homens a refletirem. Por quê? A gente precisa pontuar algumas coisas. A primeira delas é que naquele tempo havia 2 pesos e 2 medidas sendo exercidos na vida do povo. Por quê? Porque as mulheres elas eram prontamente condenadas. E os homens, muitas vezes, casados, tinham os seus relacionamentos extraconjugais, seus relacionamentos impuros, e passavam ilesos de qualquer tipo de condenação, não só condenação na lei, mas a própria condenação social, mas as mulheres não. As mulheres elas estavam sempre sendo condenadas e qualquer delas que pecasse, elas já eram colocadas ali numa posição de humilhação e de exposição. Então Jesus Cristo faz aqueles homens colocarem a mão na consciência e pensarem, será que está sendo
exercida a verdadeira justiça de Deus ou será que há uma injustiça muito grande? E a segunda coisa é que Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, ele elevou a lei de Deus a um nível muito maior de compreensão. Quando Jesus Cristo faz o seu discurso do Sermão do Monte, lá no capítulo 5, versículo 28, ele diz o seguinte: ouviste aquilo que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Sabe o que isso significa? É que Jesus Cristo está dizendo, não agora somente a ação é pecaminosa. Não é só ter uma relação sexual fora do casamento que é pecado. Jesus Cristo está dizendo, existe agora uma responsabilidade moral muito maior, porque agora, se você, no seu coração, intentar, ou seja, se você tem uma intenção impura, um pensamento impuro, agora isso também é equiparado ao nível de pecado de adultério. Então, se na lei de Deus havia expressamente a ordem de que não poderia haver adultério, Jesus Cristo está dizendo, não é só ação, agora é o seu pensamento, agora é sua intenção impura que te leva a ser um transgressor da lei. Então Jesus Cristo faz essa grande afirmação de dizer, se você tem pecado, atire a primeira pedra. E quando Jesus Cristo diz isso, é interessante porque as primeiras pessoas que deveriam atirar as pedras eram as testemunhas. Ou seja, se aquelas autoridades foram testemunha de que aquela mulher foi pega em flagrante adultério, eles eram os primeiros a atirar a pedra. E é por isso que capítulo 17 de Deuteronômio, no versículo 7, diz assim, a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Ou seja, quem testemunhou tinha que ser o primeiro a pegar a pedra e atirar. Então Jesus Cristo diz, olha, se você não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Então Jesus Cristo joga esse grande dilema para que esses homens reflitam. E enquanto isso, ele volta a se inclinar e escrever no chão. O que ele escreveu, a gente pode especular, a gente não sabe, mas é interessante pensar que Jesus Cristo, enquanto está escrevendo no chão, está fazendo com que aqueles homens pensem nas atitudes morais deles, na verdadeira justiça de Deus. E no versículo 9, diz que quando aqueles homens ouvem a resposta de Deus, eles são acusados pela própria consciência. E eles vão se retirando um a um, dos mais velhos aos mais jovens. E fica só Jesus e aquela mulher no meio daquele lugar. E sabe, a frase de Cristo, ela abalou a estrutura daquelas autoridades. Eles foram acusados de uma forma que a mente deles trouxe à tona os pecados, as injustiças daquilo que eles estavam fazendo. Então, eles saem envergonhados. Eles tentaram envergonhar Jesus, mas eles têm que sair envergonhados, porque eles pararam diante da salvação. Eles pararam diante da sabedoria, da verdadeira justiça, do justo juiz, que é o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E aquele ambiente que antes estava cheio de acusação, agora fica cheio de salvação, porque sobra Jesus e aquela mulher naquele meio do pátio externo do templo. E aí começa um diálogo de Jesus, porque ele se levanta e quando ele se ergue, ele olha e vê que todas aquelas autoridades foram embora. E aí ele pergunta para a mulher, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então quando Jesus faz isso, fica claro, igreja, que ele não está fechando os olhos para o pecado. Não, fica claro que Jesus Cristo não está permitindo o adultério ou validando o adultério. Não, muito pelo contrário, porque quando Jesus Cristo diz vá e não peques mais, Jesus Cristo está deixando claro que ela não pode mais viver uma vida de pecado, uma vida transgressora à lei de Deus. Mas Jesus Cristo é aquele que traz uma oportunidade de salvação.
Jesus Cristo é o próprio Deus, Jesus Cristo é o único capaz de perdoar pecados. Então Jesus Cristo cumpre exatamente o que Ele veio fazer nesse mundo. E o que Ele veio fazer nesse mundo? Ele veio salvar. Ele veio salvar. Aquela mulher não poderia mais viver uma vida pecaminosa, mas ela se encontrou com a graça do Senhor. A graça que traz uma oportunidade de vida, uma oportunidade de renovo, uma oportunidade de salvação. E hoje eu quero concluir essa mensagem dizendo para vocês qual é a justiça que norteia as nossas vidas. Qual a justiça que tem norteado a sua vida? Será que é a justiça dos homens ou será que é a justiça de Deus? Será que nós estamos interessados verdadeiramente nos valores do reino? Ou será que nós somos como aquelas autoridades, sabe, que embalam a injustiça em uma aparência de justiça? A gente não pode embalar as nossas iniquidades em uma aparência de justiça. Não podemos ser arbitrários com as pessoas, sabe? Ser parciais, manipuladores, para que o nosso interesse prevaleça. O nosso julgamento, igreja, não pode ser hipócrita. Sabe, Jesus Cristo foi muito claro a respeito disso. Jesus Cristo falou disso de uma maneira muito direta. Nós já vimos em mensagens anteriores que no capítulo 7, Jesus Cristo diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O nosso julgamento não pode ser um julgamento que vê o cisco no olho do outro e não tira a trave que está no próprio olho. Nós precisamos ser, sim, aqueles que amam a justiça de Deus, que amam a verdade de Deus. Mas isso só vai acontecer se nós nos entregarmos verdadeiramente à misericórdia, à verdade e à justiça do nosso Senhor e Salvador. E que tudo isso esteja nos nossos corações, para que nós possamos ter um olhar de misericórdia, para que nós possamos exercer a justiça de Deus com amor, segundo a retidão do Senhor, julgar não conforme a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Isso só vai acontecer quando a gente estiver cada dia mais inserido em Jesus Cristo, compreendendo cada dia mais o ministério de Jesus Cristo e a verdade de Jesus. E que essa pequena meditação leve você a viver uma vida que está alinhada à verdade de Cristo. Quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, tão preciosa. Essa palavra, meu Deus, que nos lava, que nos limpa. Tira das nossas vidas, meu Deus, toda e qualquer aparência de justiça. Tira das nossas vidas toda e qualquer injustiça, Pai, que está embalada em algum tipo de fórmula aparentemente justa. Coloca as nossas vidas, Senhor, diante da Tua verdade, porque a Tua verdade, meu Deus, nos leva a viver conforme a misericórdia e a justiça do reino. E que nós, Pai, não sejamos como essas autoridades, Deus, que usam de uma aparente justiça para cometer as suas injustiças, mas que nós sejamos, Pai, como Tu és, Senhor. Como Tu és, justo, verdadeiro, misericordioso, amoroso, compassivo, bondoso, e que o fruto do Espírito se manifeste nos nossos corações, para que nós sejamos e estejamos cada dia mais em Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida.